Eu acredito que há um versículo que fala que Deus não nos dá além daquilo que a gente possa suportar. Mas o difícil é você encontrar esse limite. Então, de qualquer coisa que você possa falar aqui nessa mesa, qualquer coisa, tá? Nada se compara à dor de realmente perder um filho que não era um filho, tá? Era meu melhor amigo, meu confidente, era meu sucessor, tá? Era uma pessoa que eu convivia com ele praticamente 24 horas por dia, tá? Nós morávamos no mesmo prédio e a gente saía de manhã, voltava à noite. Só para você ter uma ideia, eu não tinha senha nem das minhas contas, ele que tinha tudo, né? E ele era uma pessoa extremamente brilhante, uma pessoa que falava vários idiomas, tinha uma capacidade incrível. E de repente acontece uma loucura inexplicável, né? Um erro médico, uma coisa que, se você for procurar uma lógica, ela não existe. Se você for procurar uma explicação, ela não existe. E que você se depara com aquilo que é a tua impotência, porque a gente sempre fez o bem para as pessoas, a gente sempre acolheu as pessoas, nós sempre oramos, nós sempre abençoamos e nós sempre nos doamos ao extremo, né? E chega esse momento, depois de 7 anos de coma. Meu filho ficou 7 anos em coma. Meu Deus. Tá? Nós fomos todos os dias no hospital. 7 anos. 7 anos. Todos os dias. Nós somos 7 anos. A gente procurou cura para ele em todos os lugares do mundo que você possa imaginar, né? E, claro, que a gente alimentava a expectativa que ele pudesse ser curado, né? Mas Deus teve outros caminhos, né? E a gente acaba que, numa hora como essa, você precisa de, assim, você anular algumas coisas para você poder entender. Mas entender não, porque a gente nunca vai entender, né? Mas você ressignificar o momento que você passa, né? E eu procurei entender aquilo que era o propósito de Deus, que nos deu por um tempo, né? E que como é que eu processei isso, tá? Eu falei, eu preciso entender o que é uma oferta. Então, se Deus me pediu a oferta mais preciosa que eu tinha, eu entreguei a Ele. E eu entreguei como oferta. Só que, claro, isso foi muito, muito difícil, né? Para mim até hoje. É difícil, não é fácil, né? Porque tem algumas coisas que as pessoas falam, o tempo tal. Só que não existe tempo. Eu creio que não. Entendeu? Existe algo que é consolo, tá? Que é consolo do Espírito Santo. E eu só posso te explicar isso, tá? A gente está em pé, a gente superou por causa do consolo do Espírito Santo. E porque também nós temos Deus constantemente nas nossas vidas. A Bispa Sônia ficou como? A Bispa Sônia nesse... Ela ficou muito, muito, muito mal. Eu acho que assim, nós temos às vezes, não é, a mãe, né? Sim. A liga da mãe é uma coisa inexplicável. Né? Que carregou no ventre e tudo mais. Então, nós adotamos uma estratégia, nós dois, né? Que a gente, assim, não chora na frente do outro. Para conseguir segurar, para conseguir passar, para conseguir... Cada dia. Então, cada dia é uma luta diferente, cada dia é uma batalha. Mas aquilo que eu falei aqui, para nós é eternidade, entendeu? Então, se eu não cresce na eternidade, e se eu não cresce que um dia nós vamos estar juntos, a gente não teria suportado. Mas a gente sabe que há uma eternidade e que nós vamos estar lá. Uns vão antes, outros depois, mas todos nós estaremos com Cristo.
Em nome de Jesus. É um assunto que é delicado para quem é pai aqui. Acho que muita gente nos assiste. A minha esposa está com a minha filha agora, com a Valentina, assistindo. Eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar. Eu acho que é difícil traduzir em palavras isso, sabe? Porque pá, você pega um quadro como o dele, foi assim uma coisa muito, muito incrível, muito louca. E tinha que ser. E tinha que ser Deus, né? No Evangelho de João, no capítulo 11, capítulo 12 e 11, fala assim que a semente precisa morrer para poder brotar. Exatamente, germinar da fruta. Então, tem determinadas coisas que elas precisam acontecer para que outras elas possam vir à tona, né? Então nós continuamos, tá, produzindo. A gente continua no Salmo 126, andando, chorando, levando as sementes, tá? Nós continuamos com a obra. A gente não parou um dia, tá? Nós nos entregamos ao nosso chamado e eu tenho um comportamento com Deus, tá? Amém. O meu comportamento com Deus é o seguinte: a minha cabeça pensa demais. Então eu fiz um pacto com Deus há muitos anos, jamais questioná-lo. Eu me submeto, mas eu não questiono. Então, se eu fosse dar vazão a questionamentos, eu estaria sofrendo muito mais. Tá? Não estaria prosseguindo, né? Não teria nem forças para prosseguir. Exatamente. Tá? Mas eu vejo hoje o quão importante é nós podemos ser bênção para pessoas que passam o que nós passamos. Quão importante é as pessoas olharem para nós e ver que nós superamos e elas também podem superar. Porque tem muitos pais que passam por aquilo que nós passamos. Tá? Tem muitas mães que sofrem o que nós sofremos. E eu tenho relatos assim de testemunhos incríveis de pessoas que escrevem para a gente e falam: olha, eu só estou em pé porque eu vi que vocês não se entregaram. E que é possível. E que é possível. Continuar. Então, nós nos superamos e a gente, assim, claro que ninguém é super-homem, e eu não vou falar para você que a gente superou 100% não, e tal, porque é praticamente impossível. Tá? Mas nós continuamos. E a gente vai continuar, sempre, sempre, até por aquilo que ele era como pessoa, e aquilo que ele é como servo de Deus, né? E aquilo que a gente tem de compromisso de poder fazer valer o nosso chamado.